Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Promoção de Competências Infocomunicacionais. O meu nome é Vanessa e eu estou aqui para falar de duas experiências de uso de modelos e padrões para a formação de competências infocomunicacionais. A primeira experiência é a do Sistema de Bibliotecas da URGS, onde eu atuo, que utilizou até 2017 o Big Six, que é um modelo para a formação de competências em informação da década de 80. Ele é dividido em 6 etapas e tem semelhanças com a metodologia científica. De acordo com os autores, Mike Eisenberg e Bob Berkowitz, o modelo é uma estratégia de solução de problemas e tomada de decisão, numa perspectiva informacional e também tecnológica. Os passos são a definição da tarefa, que é o momento de identificação da necessidade de informação, estratégias de busca e informação, que é o momento de levantamento de fontes potenciais e avaliação dessas fontes, a localização, que é o momento de uso efetivo das fontes, o uso da informação, que é o momento de apropriação, momento de leituras, a síntese, que é o momento de produção textual e apresentação de resultados, e a avaliação, que é a etapa final de avaliação do processo individual de pesquisa e de aprendizagem. A implantação do Big Six no SB-URGS se deu por meio de um grupo de estudos de atendimento aos usuários, chamado GEAL, que escolheu o modelo para nortear as ações de formação das competências em informação. Ao longo do processo de consolidação dessas ações, foram definidos subgrupos temáticos responsáveis por conteúdos específicos da competência em informação de acordo com o Big Six. Esse foi um trabalho que só se concretizou pela colaboração entre as equipes das bibliotecas da URGS. O Moodle Colaboração foi utilizado para a comunicação, visto que o SB-URGS é um sistema descentralizado, e o Moodle também serviu como ferramenta de registro desse processo. O SB-URGS sempre promoveu capacitações de usuários, mas a partir do trabalho que se iniciou lá em 2011, a abordagem do Big Six amadureceu, e mais 2 passos relativos à comunicação foram acrescentados, originando dessa forma o curso de extensão Super 8, que, por esse motivo, a gente pode dizer que promove competências infocomunicacionais. Esse é o logotipo do Super 8, cada cor aqui representa um passo do processo de pesquisa. O Super 8 é um modelo adaptado do Big Six e ele também dá nome ao curso de formação de competências das bibliotecas da URGS. A grande vantagem da utilização de um modelo para guiar a construção de conteúdos de um curso não isenta os bibliotecários da definição de competências prioritárias para o seu público. Porém, os gestores ou os criadores dos cursos, eles devem considerar alguns fatores, como as temáticas de especialidade das equipes de ministrantes, e também capacitar essas equipes para esse fim. No caso da comunidade da URGS, os bibliotecários percebiam que os alunos precisavam de vários conhecimentos e habilidades, onde eu destaco então aqui conhecer a terminologia básica da área, o que é uma base de dados, um catálogo, o que é indexação, saber avaliar as informações e as fontes, conhecer os critérios para isso, conhecer os aspectos éticos, sociais e legais do uso da informação. Em relação às habilidades, também eu destaquei aqui, conhecer ferramentas de citação e referência, expressões de busca e refinamento da informação, como guardar informações de forma sistemática, ética e segura, como publicar e dar visibilidade à produção. A partir disso, e com o norte do modelo, é claro, foram criados os módulos do curso e os conteúdos. São 17 módulos regulares e na pandemia foram oferecidos também módulos especiais, que estão disponíveis no site do Super 8 e o link está abaixo ali no slide. Mas, afinal de contas, como os conteúdos se encaixam nos passos? Por exemplo, no módulo Introdução à Pesquisa com Base de Dados, nós falamos de todos os passos da pesquisa de acordo com o Super 8, mas enfocamos os 3 passos iniciais, que é o reconhecer, o buscar e o recuperar e acessar. O programa do módulo, como está mostrado aqui, aborda estratégias de busca, critérios de avaliação das fontes, iniciação e uso dos gerenciadores de referência. Nesse slide, eu relaciono os passos com alguns conteúdos que podem ser tratados. Por exemplo, no passo reconhecer,
que é a identificação da informação que está faltando, que é a definição do problema, a identificação da necessidade de informação para resolver esse problema, nós falamos sobre o planejamento da tarefa de pesquisa, sobre os tipos de fontes, sobre a necessidade de sumarizar o assunto de interesse, de formular perguntas sobre ele, de dividir a tarefa em partes para evitar a ansiedade informacional. No buscar, nós conscientizamos sobre o brainstorm que eles devem fazer, né, sobre as potenciais fontes, e aí é oportuno sempre mostrar os sites das bibliotecas com essa lista de fontes. No recuperar, nós mostramos o uso efetivo do Google Acadêmico, de catálogos, de operadores booleanos. A gente fala em formas de organização dessas bases de dados, por assunto, por autor. A gente fala em uso dos gerenciadores de referência. Em resumo, por meio do modelo e do curso, nós tentamos mostrar aos cursistas o papel deles em cada etapa do processo de pesquisa, ou seja, enquanto leitores e autores, e também em relação à problematização dos passos, que é quando eles avaliam se atingiram os objetivos propostos no planejamento inicial. Esse é o passo mais relacionado à metacognição. Então, esse aqui é um resumo da experiência de uso do Big Six, que acabou gerando o modelo e o curso Super 8. Agora eu trago uma experiência de uso de um padrão, o Standard. Ele é constituído de 5 padrões, 22 indicadores e inúmeros resultados esperados. É um modelo da ALA, ACRL, de 2000, e indica que um estudante competente em informação deve saber identificar suas necessidades de informação, acessar a informação, avaliá-la, usá-la, compreender as questões que cercam o acesso e o uso da informação. Ele foi usado no Instituto Federal do Ceará, com o objetivo de avaliar a assimilação da competência em informação dos estudantes de um curso técnico do Instituto. Então, os autores do estudo criaram um instrumento de coleta de dados, com base no Standard e também numa matriz relacionada à educação profissional. Os 5 padrões foram transformados em categorias de análise, os indicadores de performance em perguntas de múltipla escolha e os resultados esperados nas opções de perguntas do instrumento, de resposta de perguntas do instrumento. Aqui o exemplo de como o Standard foi usado para construir o instrumento. O padrão 1, então, diz que o estudante competente em informação determina a natureza e a extensão da necessidade de informação. Para esse padrão, tem-se como indicador de performance. O estudante competente em informação define e articula a necessidade de informação. Como resultado desse padrão, nós temos: ele confere com instrutores e participantes em sala, com pares em grupos de trabalho e em discussões eletrônicas para identificar um tópico de pesquisa ou uma informação de que precisa. A partir, então, desse padrão, os autores criaram a primeira categoria de identificação da necessidade de informação, criaram a pergunta 1 e também as opções de resposta para essa pergunta, como está demonstrado aqui no slide. Finalmente, então, é importante enfatizar que avaliar os cursos e os programas é fundamental, e os modelos e padrões também têm essa função, eles podem guiar esse processo do início ao fim. Então, era isso, muito obrigado, espero que tenham aproveitado.